Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na nossa Cromatina Class de número 100, nossa centésima Cromatina Class. Que demais! Muito obrigada para você que esteve aqui desde o início de tudo, que nos acompanhou até aqui. E como prometido, hoje eu vou falar para você qual vai ser o meu presente, a minha retribuição por todo esse carinho e também pelo seu compromisso de me acompanhar aqui todas as segundas, também todas as lives que nós vamos ter agora nesses próximos 2 meses. Estou muito feliz, muito empolgada, porque o tema de hoje é um tema que inspira, um tema muito importante desde a infância, desde o desenvolvimento intrauterino, e que com certeza pode influenciar a nossa saúde desde nossa infância até a nossa vida adulta e até a nossa fase ali de sermos idosos, com certeza. Então, eu vou falar direitinho qual vai ser meu presente para vocês, mas já peço para que você compartilhe o link aqui da nossa Cromatina Class com o maior número de pessoas que vocês conhecem e também já peço para você deixar o seu joinha aí e você curtir esse vídeo, que é super importante também para o crescimento do nosso canal, tá certo? Muito bom! Hoje a gente vai falar sobre a relação entre algumas dietas, algumas composições de dietas em relação ao nosso perfil de microbioma intestinal. Quando a gente fala de microbioma, a gente não se refere somente às bactérias, tá certo? A gente vai se referir aos micro-organismos que compõem esse ecossistema, é um ecossistema. E só para lembrá-los, esse ecossistema ele precisa se alimentar. E ele vai se alimentar de acordo com os alimentos que entregamos para eles. Existem influências importantes do ambiente em que a gente vive, mas muito mais influência daquilo que a gente coloca de fora para dentro. E é isso que a gente vai observar. Porque se você tem uma dieta padronizada numa determinada composição, você também não pode querer ter algum outro tipo de bactéria que vai crescer ali, ou outro micro-organismo que vai crescer. E se você não tiver uma rotatividade, uma diversidade desses alimentos, desses nutrientes, isso também pode ter um impacto em relação à composição desse microbioma, vamos dizer assim, desse microbioma, tá? Então, por exemplo, se eu quero melhorar meu perfil de diversidade, eu tenho que ter uma contribuição também com a minha dieta. O que eu vou entregar para o meu corpo? Como eu vou nutrir as minhas células? Que tipo de fibra eu estou oferecendo, ou que tipo de macronutriente eu estou oferecendo a mais ou a menos para o meu corpo. Eu vou já compartilhar aqui o artigo, porque é um artigo super novo que saiu recentemente aqui na Nature, um artigo de revisão. Vou colocar ele aqui na tela para gente. Vejam só esse artigo de revisão falando a respeito dessa relação entre dieta e o microbioma intestinal. Quais são essas implicações, tanto na saúde quanto na doença? Então, ele começa falando aqui um pouquinho sobre o impacto dessa composição. Apesar dele utilizar aqui a palavra microbioma, lá no texto ele fala um pouquinho de viroma, ele fala um pouquinho de outros micro-organismos que também vão ser correspondentes quando a gente fala aí da composição da dieta. A gente sabe que o padrão alimentar, ele reflete o nosso estilo de vida, concorda? Coloca aí se vocês concordam. E se ele reflete o nosso estilo de vida, é aquilo que a gente faz de forma repetida. E é por isso que, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, ela também já foi até reconhecida pela Unesco, né, como realmente um padrão alimentar, que é um padrão alimentar que foi muito utilizado em vários estudos, né? Então a gente tem aí estudos bem importantes e que trazem muitas evidências científicas, considerada mesmo um padrão muito importante, mas será que ela serve para todo mundo? Mesmo que ela tenha sido reconhecida pela Unesco, será que ela tem aí realmente um perfil de atender todo mundo, todas as populações, todas as pessoas? E a gente sabe que exatamente não acontece, né? Então aqui a gente vai dar uma olhadinha, e esse artigo é bem bacana porque ele traz aqui, olha, os tipos de dieta. Então, quando eu falo de dieta, gente, eu quero
dar uma atençãozinha aqui. Porque dieta não é aquilo que te restringe, dieta não quer dizer que você vai fazer algum tipo de restrição absoluta, um sofrimento, já passamos por essa fase. A dieta é aquilo que você tem de composição no seu dia a dia e isso se repete por algum período de tempo. E, naturalmente, reflete o seu padrão alimentar. Eu vou pegar aqui primeiro um padrão alimentar que, infelizmente, ainda é muito comum nas sociedades de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento também, tá certo? Que é a dieta ocidental ou, no inglês, Western Diet. Essa é uma dieta em que a gente tem predomínio de alimentos ultraprocessados, alimentos com baixo teor de fibras, alimentos em que nós temos características de alto conteúdo de gordura, de calorias vazias. Então, não é uma gordura como a gordura do azeite, que a gente vai observar mais na dieta do Mediterrâneo, né, que é o ômega 9, uma gordura monoinsaturada. A gente está falando de gordura saturada, de calorias vazias, calorias que não têm nutrientes. Alto índice glicêmico, então açúcar, gordura e vários outros componentes, como aditivos, né? A gente tem conservantes, então é uma dieta que realmente proporciona um aumento de resposta inflamatória crônica, risco para obesidade, para diabetes, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, né? Alterações de disruptores endócrinos. Isso a gente tem um predomínio quando a pessoa ela faz parte desse grupo que consome uma dieta muito mais ocidental, tá? Só que em contrapartida, a gente também começa a observar alterações nesse microbioma, alterações nessa microbiota. Aqui está falando só de bactéria, eu vou mencionar microbiota. Então, a gente tem um aumento de bacteroides, a gente tem um aumento de bilófila, um aumento de Blatt, um aumento de ruminococos, e essas bactérias, elas começam a proliferar nesse ambiente propício. Então, como eu estou falando de entregar nutrientes para essas bactérias, elas começam a multiplicar. Vocês vão observar que cada padrão alimentar tem algum tipo de predomínio de bactérias, certo? E aí a gente começa a observar, de repente, eu tenho consequências. Então, por exemplo, eu tenho baixa produção nessa dieta ocidental, baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, o que a gente vai observar? A gente vai observar que tem pouca fibra nessa dieta, porque eles começam a ser produzidos com a fermentação das fibras. A gente tem aumento de endotoxinas, aumento de timal. Vou mostrar para vocês o que é o timal também, que aumenta muito o risco cardiovascular, que é a trimetilamina oxidada. Nessa dieta cetogênica, a gente pode ter uma diminuição de bifidobactério. Gente, isso vai acontecer com todo mundo? Não, eu estou falando da maioria da população. Porque às vezes a gente está fazendo também periodização de dietas. Tem uma paciente que eu faço a periodização de dietas, porque ela tem uma necessidade especial. Então, hora eu dou uma dieta cetogênica, hora eu aumento um pouquinho a quantidade de carboidratos e assim a gente vai caminhando, para que ela não fique com uma dieta com um altíssimo teor de gordura e, querendo ou não, de proteínas também. E aqui, só esqueci de falar para vocês, a gente tem uma legenda no artigo, né, falando, ó, o azul é o lipídio, o carboidrato, que é o rosinha, proteínas, que é o cinza, e o álcool, que é o amarelinho, porque ainda tem tanto na dieta ocidental quanto na dieta do Mediterrâneo, com predominância do vinho, né? Na dieta ocidental, qualquer tipo de bebida alcoólica. Aqui a gente tem uma alta quantidade de gorduras, pouquíssimos carboidratos, mas olha numa dieta, por exemplo, onde a gente tem uma alta quantidade de proteína. O que é alta quantidade de proteína? Pelo artigo, acima de 1,5 gramas por quilo de peso, tá? Então aqui a gente já tem, parece até uma dieta meio padrão brasileiro, porque a gente já tem uma quantidade de proteínas, aqui eles não estão colocando em percentual, mas só para a gente observar no gráfico, parece que ela está bem mais aí equilibrada, proteínas e carboidratos. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem o aumento de peptídeos curtos, né, de peptídeos que vão favorecer, a gente vai dar uma olhadinha, em neurotransmissores também. A gente ainda tem aminoácidos livres, a gente tem aumento de ácidos graxos de cadeia curta, porque eu tenho consumo aqui principalmente de carboidratos
que tem mais fibras, carboidratos que são mais fermentativos. A gente tem aumento de compostos fenólicos, olha quanta coisa boa a gente tem. E a gente ainda tem uma capacidade de compor essa microbiota intestinal de forma um pouco mais interessante. Claro que cada indivíduo vai responder de uma maneira. Ao mesmo tempo, uma dieta plant-based pode ter um pouquinho mais de carboidratos, até mesmo porque eu tenho, sim, eu tenho proteínas, claro, não é tanto quanto a high protein, mas eu também tenho gorduras boas, eu tenho um aumento de aquermância, eu tenho a previsibilidade de aumentar a aquermância, eu tenho a previsibilidade de aumentar lactobacilos tão importantes aí para a saúde da mulher, principalmente pensando na microbiota vaginal, né? O aumento de polifenóis, o aumento de nutrientes com propriedades antimicrobianas, o aumento de produção de ácidos graxos de cadeia curta, porque é uma dieta que vai ter muito mais fibras. Aí a gente ainda tem uma dieta high em fibra, né? Então a gente tem uma diminuição de proteínas, é um pouquinho mais do que na dieta plant-based, porque essa dieta plant-based é como se fosse, né, uma dieta em que eu tenho essa restrição de proteínas de origem animal, mas ela não perde em relação à qualidade e ao atendimento e das necessidades nutricionais individualizadas. Ao mesmo tempo, ela tem um perfil de lipídios um pouquinho maior, ela também tem um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta e ela diminui marcadores inflamatórios e diminui o trânsito, o tempo de trânsito ali no colo, tá? Então, uma dieta que favorece, inclusive, aquele paciente que é mais constipado, aquele paciente que tem dificuldade de evacuação. E a dieta do Mediterrâneo, que é a nossa queridinha, né? Porque a gente tem vários estudos sobre ela, falando então dessa composição que pode contribuir para modificar a composição da microbiota, aumentando também ácidos biliares, que ajudam no processo digestivo, aumentando a fermentação de ácidos graxos de cadeia curta, porque a gente tem bastante fibra. Essa fibra, ela também pode produzir marcadores que vão contribuir para um controle da resposta inflamatória, da resposta ao estresse oxidativo. Então, a gente tem gorduras, como por exemplo a gordura do abacate, a gordura do azeite, que é uma gordura monoinsaturada, que vai contribuir também com a diminuição do estresse oxidativo, né? A gente tem hidroxitirosol, a gente tem ali alguns micronutrientes que também vão colaborar. A gente ainda tem o consumo de bastante fruta, a gente tem consumo de verduras, de legumes, né, das hortaliças em si. E aí o artigo ele traz aqui algumas imagens bonitas, e como vocês bem sabem, eu amo imagens bonitas, mas só para a gente entender, eles fazem comparações, por exemplo, entre fibras, proteínas, e aí nas próximas figuras também. Então, aqui a gente tem fibras, melhora a sensibilidade da insulina, diminui a inflamação e aumenta a oxidação de lipídios, ou seja, a utilização desses lipídios. Como fonte de energia, por exemplo, você tem uma imunomodulação, olha que bacana, quando eu tenho um aumento de fibras. O que acontece lá nos enterócitos? Então, aqui a gente tem o muco no amarelinho, né? O muco não pode nem ser muito muco, nem pouco muco, né? A gente tem a fibra chegando, essas bactérias presentes que vão fermentar, vão produzir ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles podem ter maior afinidade por, principalmente aqui por receptores, como o GPCR41 e o GPCR43, que vão atuar em neuropeptídeos, né? Um aumento de GLP-1 e PYY que vão aumentar a saciedade. Ou seja, o GLP-1, por exemplo, ele atua no esvaziamento gástrico mais lento. E esse esvaziamento gástrico mais lento dá muito mais chance para a pessoa ter mais saciedade, mais plenitude gástrica, ela não fica com a tendência a ter menos compulsão, a tendência é ter mais satisfação ali naquela refeição ou durante a distribuição aí do dia, tá? Então isso causa muito mais saciedade. Ao mesmo tempo, é uma dieta que aumenta a produção de muco, mas não o excesso, né? Simplesmente para aumentar uma barreira, é uma função de barreira, e inibir o crescimento de agentes patogênicos. Isso é muito importante. Uma dieta com proteínas, a gente tem um aumento da sensibilidade à insulina, uma diminuição da inflamação, um aumento dos ácidos graxos que vão ser oxidados, também sendo utilizados como fonte de energia,
uma imunomodulação, da mesma forma as proteínas que são ali degradadas são quebradas em aminoácidos, eu vou ter aumento de bacteroides, por exemplo, de grupos indol, de ácidos graxos de cadeia curta, ou ácidos graxos também ramificados, que vão atuar a nível de saciedade, então proteínas também da saciedade, essas proteínas também podem aumentar a secreção de muco, podem ter função de barreira e também podem inibir o crescimento de patógenos. Eu só não posso ter só isso na alimentação, né? Então, por quê? Dietas com altíssimo teor, e só fazendo um adendo, olha aqui, sempre olha, então a high protein, ela é uma das mais equilibradas. Então, não estou falando só de proteína, eu estou falando de um equilíbrio dos outros macronutrientes também, consequentemente dos micronutrientes, certo? E uma outra figura que o artigo mostra, para falar um pouquinho de ácidos graxos poliinsaturados. Quem são esses ácidos graxos? Ômega 3 e ômega 6, aumentando a sensibilidade à insulina, diminuindo a inflamação, aumentando aqui o leaky gut e também essa endotoxemia, né? Então, se eu tenho de uma forma desordenada esse consumo, eu posso promover alterações mais significativas. Eu posso promover, se eu não tiver, né, uma adequação ou se eu tiver qualquer outra alteração nesses padrões alimentares, eu começo então a ter alteração, principalmente na produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. Eu acabo tendo risco aumentado para favorecer essa translocação. E aí, quando a gente tem a chegada dos ácidos graxos poliinsaturados, eu começo a ter essa função de barreira aumentada. Eu começo a potencializar, por exemplo, uma resposta imunológica. E aí eu tenho uma resistência ao ganho de peso corporal. Então, se eu tenho, por exemplo, essas alterações, que são alterações importantes, no indivíduo que está inflamado, no indivíduo que está constipado, no indivíduo que tem risco cardiovascular, que está com uma hemoglobina glicada alta, que está com uma insulina alta, quando eu tenho introdução de gorduras boas, eu começo a favorecer esses mecanismos que atuam na proteção, certo? Então, eu aumento o bifidobactéria, aumento a produção de butirato, eu diminuo ali outras bactérias mais nocivas, eu tenho uma diminuição de endotoxinas, de interleucinas, que também vão favorecer esse processo, que é um processo que potencializa mais riscos e aumenta a função de barreira. Por outro lado, olha os polifenóis e olha a sua atuação. Até agora a gente tinha visto aqui essa comunicação hepática, né? Intestino-fígado. E aqui a gente já começa a observar uma comunicação extrahepática, uma comunicação aí desses polifenóis, principalmente com quem, gente? Dieta do Mediterrâneo. Então a gente tem os polifenóis que vêm, por exemplo, das frutas, das hortaliças. Tudo bem, tem polifenol no vinho, mas vamos pensar que eu estou falando das frutas em si, porque é a única dieta, né? É um dos padrões aí que vai ter o consumo de bebida alcoólica. Mas tirando isso, a gente tem que observar principalmente o consumo do alimento em si, né? Então eu tenho diminuição tanto de inflamação quanto de estresse oxidativo, por exemplo, a nível pulmonar, né? A função aumentada aí desses pulmões. No cérebro, eu tenho um aumento da função cognitiva, neuroprotetora, né? Então, tenho o fluxo aí sanguíneo periférico aumentado, diminuição de inflamação lá nesse cérebro. No coração, eu tenho um aumento da função endotelial, diminuição de estresse oxidativo e de inflamação, regulação da resposta imunológica. E é claro, quando eu aumento a quantidade que eu consumo desses polifenóis, então ele tem aqui duas vias principais de atuação. Ele pode se ligar à membrana da célula e inibir e aumentar a inibição do crescimento de bactérias patogênicas, por exemplo. Ele também pode sensibilizar algumas outras proteínas para atuar em relação a essa proteção e aumento também da ativação de agentes antimicrobianos. Por outro lado, eu ainda tenho uma resposta a esse polifenol, que é induzida pelo polifenol, promovendo uma homeostase ácido-base lá no intestino. Alguns exames, como por exemplo coprológico funcional, né, a gente consegue observar o pH. Então, isso é muito importante, porque dependendo do pH daquele meio, eu tenho favorecimento de
multiplicação de algumas bactérias em relação a outras, tem um favorecimento em relação, inclusive, a outros micro-organismos, tá? E aí eu tenho um aumento de bifidobacterium, de Akkermansia, de lactobacillus, aumento da barreira, função de barreira, de efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes também. E aí esses metabólitos, eles vão promover ações que são sistêmicas, que são metabólicas. Lembrando que os metabólitos, eles são produzidos a partir de várias reações químicas que acontecem no nosso organismo, que são de resposta ao próprio metabolismo, certo? Então, o consumo de cada vez mais alimentos variados, cada vez mais alimentos fontes de polifenóis, fontes de compostos bioativos anti-inflamatórios, antioxidantes, vão contribuir muito para que a gente tenha características de melhora de resposta imunológica, de melhora de resposta inflamatória, de melhora de resposta ao estresse oxidativo. E a última figura aqui que eu queria trazer para vocês, que ele comenta também em relação, por exemplo, a uma dieta com alto teor de gordura, tomar bastante cuidado com esse alto consumo de colina, apesar de ter aqui na carne, a gente tem bastante colina na gema do ovo, a gente tem colina em alimentos como frutos do mar, então é o excesso de colina ou suplementação de colina que pode causar um aumento da produção de timal, que é a trimetilamina oxidada, e essa trimetilamina oxidada, por sua vez, aumenta o risco cardiovascular, porque ela começa a oxidar LDL. Então, você tem aumento da formação de placa, é, principalmente de gordura, aumentando a inflamação, aumentando o depósito de colesterol lá na artéria, e isso promove maior risco de aterosclerose. Toma bastante cuidado com esses excessos. E eu não estou falando aqui do excesso, por exemplo, então a dieta cetogênica não é adequada. Não é sobre isso. Mas também, ó, a composição corporal da pessoa influencia bastante. E também o tipo de gordura. Você pode ter uma dieta mais cetogênica, mas que tem uma quantidade de gordura muito mais vantajosa, muitas vezes, do que até aquela pessoa que tem uma dieta que tem ali uma composição mais adequada de proteína, carboidratos e lipídios, tá? Por outro lado, a gente precisa sempre pensar nesse equilíbrio entre fibras, proteína animal, para que a gente tenha produção de metabólitos que vão contribuir para uma resposta satisfatória e não o contrário, não diminuindo, por exemplo, produção de butirato, que é um tipo de ácidos graxos de cadeia curta, que vai promover uma diminuição de resposta inflamatória via expressão reduzida de interleucina 6 e também essa resposta inflamatória crônica, né, visto em muitas comorbidades, muitas doenças e também no risco aí de um intestino mais inflamado, de doenças inflamatórias intestinais. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga ter um controle melhor. Então, o consumo de fibras, ele é sim muito incentivado. Muitas vezes o paciente ele tem ali mais sensibilidade, então um profissional que entende, ele vai saber como fazer esse direcionamento, essa orientação para que o paciente ele não fique com aquela sensação de distensão, muito fermentando, né? Com muita flatulência e tudo isso é muito relevante e muito importante. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse artigo. Eu gostei bastante. Já comenta aí o que vocês acharam. Eu fiz um post sobre ele ontem, então dê uma olhadinha depois, tá? Bem bacana esse artigo. E eu vou falar agora o meu presentinho para vocês em comemoração da nossa 100ª Cromatina Class. Qual que vai ser meu presentinho para vocês, então? Vocês que estão aqui até o final, né? Óbvio. Meu presentinho para vocês é que todas as Cromatina Class estão liberadas aqui no YouTube. Eu fiz questão de liberar, eu tinha colocado só para membros e agora eu fiz questão de liberar para todos vocês. Então já compartilha, já faz aquela maratona, finalzinho de férias, às vezes, né, férias aí escolares. Então aproveita para já maratonar todo esse conteúdo, porque eu não sei por quanto tempo vai ficar aí disponível para vocês, mas por enquanto ele já está disponível. Então, ele não está mais só para membros, agora ele está para toda a nossa comunidade, para todo o nosso público, tá certo? Eu espero vocês na semana que vem, na Cromatina Class de número 101, porque agora a gente vai ter uma nova fase, mas sempre com conteúdo interessante, de qualidade, com evidências científicas, para que você consiga colocar isso também
na sua prática clínica, para que você consiga olhar para os seus pacientes e já pensar, poxa, eu vi aquilo na Chromatina Class, agora eu consigo colocar na minha prática clínica, já na segunda-feira mesmo, na terça-feira, durante a semana, com os seus pacientes. Deixe o seu comentário, deixe o seu joia, eu vou ficar muito feliz em ver e também poder respondê-los, tá certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau.